A nossa reflexão bíblica de hoje, ela tem como tema o reino milenar messiânico. O que é o reino milenar messiânico? É um período de 1000 anos que iniciará após a volta do Senhor Jesus. Será o tempo previsto dentro das Escrituras Sagradas em que o Senhor Jesus reinará sobre a terra para poder se cumprir as profecias. Nós vamos ver aqui nesse estudo quais são essas profecias. E eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo para você a seguinte pergunta: a quem Deus prometeu dar um descendente que reinará para sempre? Aqui nós estamos falando, que Deus prometeu a um rei de Israel a dar a ele um descendente que reinaria para sempre. Não só sobre Israel, mas sobre toda a terra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Se você tiver sua Bíblia perto aí, pega ela e abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, que nos diz assim: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então nós vemos aqui que Deus estava aqui fazendo uma promessa a Davi. Se você ler aqui o capítulo 7 todo, você vai ver que Deus está aqui prometendo a Davi que ele iria levantar um descendente de Davi que iria reinar para sempre no seu trono. E Deus, quando promete alguma coisa, ele nunca deixa de cumprir. Não existe uma única promessa dentro da Bíblia Sagrada que Deus tenha feito que não tenha se cumprido ou que não esteja em andamento para ser cumprida. Agora, quem é esse descendente de Davi que reinará para sempre sobre a terra? Abra sua Bíblia agora comigo no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 32, que nos diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha que interessante. Deus lhe dará o trono de Davi. Jesus é o descendente que Deus prometeu a Davi, que iria sentar no seu trono e reinar para sempre. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo: Deus, será que ele mudará o que ele prometeu a Davi? Os homens têm esse costume. Eles prometem uma coisa em determinado momento, aí depois eles já não honram aquilo que prometeu. Mas será que Deus ele acha assim? Será que Deus ele mudará o que ele prometeu a Davi? A Bíblia nos responde. Salmo, capítulo 89, versículo 34 ao 36, nos diz com clareza: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Olha que coisa tremenda, irmãos. O próprio Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele está aqui afirmando que não quebrará o concerto que ele fez com Davi, o concerto que saiu dos seus lábios, que ele, por sua santidade, ele jurou para Davi que a sua descendência duraria para sempre. E nós vemos, como nós lemos no versículo anterior, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria,
para poder anunciar, né, que ela teria um filho, ele disse: ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Olha que interessante, o anjo disse algumas coisas para Maria, o seguinte, ó: tu conceberás e terás um filho, ele se colocará nele o nome de Jesus, ele será chamado grande filho do Altíssimo e se assentará no trono de Davi, seu pai. Se nós analisarmos, todas essas coisas que o anjo disse que aconteceria se cumpriu, menos a última. Ele não se assentou no trono de Davi. Por quê que ele não se assentou no trono de Davi? Por um único motivo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, que nos diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então o Senhor Jesus está dizendo que o trono que ele está sentado lá hoje no céu não é o trono dele, é o trono do seu Pai. Não é essa promessa que lhe foi feita, no qual ele iria reinar eternamente. Mas ele se assentará no trono de Davi. Lembra que o anjo disse para Maria? E ele se assentará no trono de Davi, seu pai. E aqui em Apocalipse 3, 21, o Senhor Jesus diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que trono é esse? É o trono de Davi. Mas aí, há pessoas com pouco conhecimento bíblico, eles falam: não, mas o trono de Davi é lá no céu. Eles fazem essa afirmação. Eu conheci pessoas que me fizeram essa afirmação, que o trono de Davi é lá no céu, onde que Jesus está sentado, que ele já está lá reinando no trono de Davi, já se cumpriu isso. Será que é verdade? Olha, eu posso afirmar para vocês com toda e absoluta certeza que isso não é verdade. Mas por que que não é? Baseando-se num único versículo bíblico, está aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 34, que nos diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Veja bem, aqui está deixando bem claro, Davi não subiu ao céu, por isto que aquele trono que ele está sentado lá não é o trono de Davi. Se Davi nunca subiu ao céu, como que aquele trono pode ser dele? E ele foi claro em Apocalipse 21. Aquele que vencer, sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele trono lá que ele está no céu é o trono do Pai, é o trono de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela é muito clara, irmãos. Só não entende isso quem não quer. Só não entende isso quem endureceu seu coração para Deus. Não há nenhuma promessa de Deus dentro da Bíblia Sagrada de morada no céu. Não há nenhuma promessa de que os salvos vão estar lá no céu, né? Mas existe sim várias passagens bíblicas as quais estou mostrando para vocês através desta mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus não só reinará aqui na terra, como os salvos também estarão com ele. Quer mais uma? Abra agora em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, que nos diz com a mais profunda clareza: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que clareza. Onde que o Senhor Jesus vai reinar com salvos? Sobre a terra. Não existe nenhuma promessa de morar no céu. Então, a partir do momento que nós endurecemos o nosso coração para essa verdade, nós estamos, então, negando o Evangelho. Nós estamos tampando o sol com a peneira.
Nós estamos dando legalidade às sinagogas de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira e toda mentira não vem de Deus, mas do diabo. E se você, se nós somos um servo de Deus, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma nenhum ensinamento que não seja a verdade, nenhum ensinamento que não esteja comprovado claramente dentro da palavra de Deus, como este que estou trazendo aqui para vocês. Se a salvação tem algum valor para você que está me ouvindo, se isso realmente vale alguma coisa, se você se preocupa onde você vai passar a eternidade, você vai procurar a verdade que está escrito dentro da palavra. Você pode observar que todos esses versículos que eu estou aqui apresentando a cada um de vocês, eu não estou passando aqui nenhuma subjetividade. Eu não estou aqui forçando nenhum desses versículos. Pelo contrário, eu estou apresentando-os a vocês com a mais profunda clareza que a palavra de Deus nos traz. Agora, quando iniciará o reino milenar? Abra agora sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando iniciará o reino milenar? Na volta do Senhor Jesus. Assim que o Senhor Jesus colocar os pés sobre essa terra, vai se dar início então ao reino milenar. Uai, mas Jesus não vai colocar o pé sobre a terra, não. Uai, não é isso que se ensina, irmãos? Mas é isso que está escrito, né? Ali nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nós encontraremos com eles nas nuvens, tá? E das nuvens, o que vai acontecer, né? Ao encontrarmos com o Senhor Jesus na nuvem, para onde iremos com ele? O que acontecerá? Zacarias capítulo 14, versículo 4, e depois o versículo 9, que nos diz assim: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. Agora o versículo 9 diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Está vendo? Onde que está aqui morada? No céu. Depois da volta do Senhor Jesus, que ele se manifestar nas nuvens no céu, que ele ressuscitar, os justos, os vivos foram transformados, que encontraram coisas nas nuvens. Onde está escrito que vamos voltar para o céu? Qual livro, capítulo e versículo? Não tem, gente. Não tem. Você pode virar essa Bíblia de ponta cabeça que você não vai encontrar, porque isso não está escrito. Agora, como será o reinado do Messias no milênio, né? Como o Senhor Jesus ele vai reinar durante um milênio, período de 1000 anos, né? Vamos ver o que a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 65, Isaías, capítulo 65, versículo 22 ao 25, que nos diz assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Então será um reinado de justiça sobre a terra, né? O reinado do Senhor Jesus será um reinado de justiça, uma coisa jamais vista ou imaginada pelo homem. Então vai valer a pena toda a luta, todo o empenho, todo o sofrimento, que possamos
ter aqui nessa terra para podermos alcançar esse reino. Agora, como ficará a terra no período milenar? Ezequiel capítulo 36, versículo 35 nos diz assim: E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então a terra ela ficará como o jardim do Éden. Olha que coisa tremenda. Uma reflexão importante também é o seguinte: se Adão não tivesse pecado, onde nós estaríamos morando pela eternidade? No céu ou na terra? Na terra. Agora, só porque Satanás fez com que o homem pecasse, Deus iria mudar de ideia por causa de Satanás? Então quer dizer que Satanás ele tem poder de fazer Deus modificar os seus planos? Claro que não. Está falando aqui que a terra será como Éden. Olha que coisa tremenda. Deus não abriu mão dos seus planos e jamais abrirá, porque não é como o homem. Agora, o que acontecerá a Satanás após o milênio? Apocalipse 20, versículos 7 ao 10, que nos diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Agora, o que acontecerá com Satanás após o milênio? Ele será solto e destruído, porque quando o Senhor Jesus voltar, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é dar ordem a um anjo para que prenda Satanás no abismo. Está aqui Apocalipse 20, versículo 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Vamos ver o versículo 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por pouco tempo. Né? Então, como nós vimos aqui, Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10, ele será solto, vai se levantar contra a cidade querida, mas porém vai vir fogo do céu e os consumir. Ele vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, né, onde estará a besta e o falso profeta, e será atormentado. Então nós vemos aqui que Deus já deixou bem claro o que irá acontecer. Por isso que Satanás está louco, loucaço, querendo acabar com a humanidade, querendo fazer com que nós venhamos pecar contra Deus, colocando um monte de alternativas variáveis contra a vontade de Deus, né? Agora, o que devemos fazer para participarmos do milênio? Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, para fazermos parte, para participarmos do milênio, nós temos que nos esforçarmos para fazer parte da primeira ressurreição, tendo nosso nome escrito no livro da vida. E como nós fazemos isso? Como diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é os mandamentos que salvam, mas é sim o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E a partir do momento que nós obedecemos os mandamentos de Deus, obedecemos os ensinamentos do Senhor Jesus, nós estamos dando uma demonstração através de um testemunho de que nós aceitamos o sacrifício na cruz por nós. E assim a graça de Deus nos alcança.
e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Bom, eu gostaria de deixar para vocês esta reflexão. Muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora, prometendo coisas que não está escrito. Mas aquele que busca a verdade não abrirá a mão dela. Irá buscar conhecê-la e irá fazer de tudo para poder fazer parte do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos e um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Amém.